Olá, aventureiros e fãs de RPG! Hoje, antes de nos lançarmos em uma jornada épica pelo universo das Relíquias do Destino, o legado dos antigos, quero que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e ativem as notificações. Isso não é apenas uma ajuda fundamental para o canal, mas também uma forma de garantir que você não perca as próximas aventuras incríveis que temos preparadas. Agora, sem mais delongas, vamos explorar o que realmente importa. As Relíquias do Destino não são meros objetos. Elas são verdadeiros artefatos carregados de poder, história e mistério profundos. Cada uma desempenha um papel singular no universo do seu RPG, influenciando eventos e destinos de maneira inesperada e fascinante. Por exemplo, vamos começar com a Coroa de Doorath. Acredita-se que ela foi forjada nas chamas de um vulcão sagrado, imbuída com os desejos e os medos de seus criadores, e que concede ao portador a habilidade não apenas de ver, mas também de manipular o futuro. Ao longo dos séculos, muitos reinos que possuíram a coroa mudaram seu curso, prevendo guerras e colheitas abundantes, alterando completamente os destinos de suas gentes. Mas cada vez que alguém a utiliza, uma parte da sua própria vida e vitalidade é sacrificada em troca desse poder. Coberta por um brilho dourado, a coroa não é só um objeto de desejo, é um símbolo do dilema entre poder e sacrifício. Me diga, se você fosse o portador, como utilizaria essa habilidade? Ao explorar essa questão, você poderia criar um enredo onde a escolha entre o poder da coroa e sua própria vida se torna uma luta crucial para o desenvolvimento do personagem. Esse dilema inesperado pode gerar momentos intensos, levando os jogadores a decidir entre salvar seu reino ou suas próprias almas. O impacto emocional de tais decisões formaria o alicerce de uma narrativa rica, onde cada escolha ressoa através do tempo e espaço. Outra relíquia cativante e de grande peso emocional é o Coração de Prometeion. Este cristal pulsante, que supostamente contém a essência dos deuses, é capaz de curar qualquer ferimento, tornando-se uma ferramenta poderosa nas mãos adequadas. Contudo, o custo é alto. O portador deve sacrificar algo ou alguém de valor. Imagine a profundidade que isso pode adicionar à narrativa, onde cada cura traz à tona uma perda significativa. Essa interação entre poder e sacrifício adiciona uma camada de complexidade ao jogo, provocando uma intensa reflexão sobre os limites que os personagens estão dispostos a ultrapassar. Você já considerou como essa dinâmica pode ser explorada em sua narrativa? Imagine criar situações onde os personagens devem avaliar a importância de seus laços emocionais. Isso pode se desdobrar em uma missão, onde os jogadores precisam decidir entre salvar a vida de um aliado ou usar esse poder para curar um vilão, desafiando suas crenças e motivações. A tensão emocional gerada nessas decisões não é apenas um elemento de conflito, mas também uma chance de desenvolvimento dos personagens, levando-os a evoluir de maneiras inesperadas. Falando em dilemas, não podemos esquecer da Espada de Fúria, uma relíquia imponente que é notável por conferir força descomunal ao seu usuário em combate. Contudo, cada golpe desferido com esta espada não vem sem um preço. Ele afeta a sanidade do portador, levando a um estado de frenesi descontrolado. Como narrador, você pode utilizar esse elemento para criar momentos de grande tensão durante as batalhas, onde a coragem e a razão de seus personagens são severamente testadas. Imagine um combate final onde um dos personagens, tomado pela espada, precisa ser contido pelos seus próprios aliados. Essa cena dramática pode se transformar em um estudo emocionante sobre amizade e sacrifício, em que a linha entre o aliado e o inimigo se torna nebulosa. Além desses artefatos, existe um aspecto crucial que frequentemente é negligenciado: as histórias e os legados que cada relíquia possui. Esses itens não apenas definem a trajetória dos personagens, mas também moldam um universo inteiro ao seu redor. O que realmente aconteceu com aqueles que usaram essas relíquias antes? Que consequências enfrentaram por seus atos? Essas perguntas são fundamentais, pois geram tramas intrigantes e, quando respondidas, envolvem os jogadores em narrativas profundas e memoráveis. O elo entre passado e presente emerge como um elemento central, permitindo que os jogadores não se tornem apenas protagonistas, mas sim herdeiros de um legado que evolui constantemente. Prepare-se, pois estamos apenas no começo da nossa exploração das Relíquias do Destino.
No próximo bloco, examinaremos mais artefatos incríveis e como você pode incorporá-los efetivamente em suas campanhas de RPG. Não saia daí! Agora vamos nos aprofundar ainda mais nas Relíquias do Destino. Esses artefatos, muitas vezes esquecidos, são guardiões de mitos que carregam a essência dos antigos deuses e heróis que moldaram o mundo. Cada relíquia possui uma história rica e envolvente, fundamental para o desenvolvimento das tramas nos RPGs. Um exemplo emblemático é o Anel de Acheron. Este artefato não apenas aumenta consideravelmente o poder do portador, mas também tem uma ligação espiritual envolvendo as almas daqueles que caíram em batalha. Usá-lo permite ao personagem invocar esses espíritos em momentos críticos. Imagine a cena onde um jogador, diante de um inimigo implacável, decide usar o anel. Ali, ao fazê-lo, espíritos de guerreiros antigos emergem, oferecendo não só um aumento de força, mas também conselhos estratégicos que podem mudar o rumo da luta. Com o Anel de Acheron, surge outra dimensão na roda das narrativas. Como os jogadores podem construir suas histórias enquanto confrontam esses espíritos? Essa interação pode gerar diálogos profundos entre as almas guerreiras e os protagonistas, oferecendo momentos reflexivos sobre valor, luta e sacrifício. Cada espírito traz não apenas seu poder, mas também um pedaço de sabedoria ou dor, fazendo com que os jogadores enfrentem os fantasmas de suas próprias decisões. A intriga se intensifica ao considerarmos os efeitos colaterais destas relíquias. O coração de Caelum, por exemplo, concede ao seu portador a capacidade de voar e uma percepção ampliada. Mas a cada uso, a conexão com o mundo terrestre é diminuída. Isso gera um dilema moral real nos jogadores, forçando-os a decidir se vale a pena sacrificar parte de sua humanidade por um poder sedutor e temporário. Como você traçaria a linha entre poder e identidade em sua campanha? Esses dilemas emocionais profundos são fundamentais para um RPG, pois permitem que os personagens explorem suas motivações mais íntimas. Além disso, é crucial que as Relíquias do Destino sejam abordadas como armadilhas disfarçadas. Considere a lança de Taranizes, que, ao ser retirada de seu saguá sagrado, oferece ao herói o dom do trovão. Contudo, essa relíquia se torna temperamental. Se o herói não tiver o coração puro ou a dignidade necessária, a lança pode se voltar contra ele sem hesitação. Essa reviravolta inesperada mantém os jogadores em estado de alerta, comprometendo-se com a narrativa e aumentando a imprevisibilidade do jogo. Outro artefato fascinante é o Escudo de Durandal. Este escudo, além de oferecer proteção incomparável, carrega consigo a maldição de um antigo cavaleiro que empunhou o escudo anteriormente. O jogador que o possui deve combater essa influência, que busca vingança, motivada por uma história trágica que aos poucos vai se revelando ao longo da campanha. Integrar esses elementos de legado cria uma narrativa rica em desenvolvimento de personagens, apresentando desafios emocionais contínuos e complexos que garantirão que cada decisão reverberará ao longo da jornada. Um recurso poderoso para intensificar a imersão no jogo é a inclusão de NPCs personagens não jogáveis que têm laços diretos com essas relíquias. Pense na Guardiã do Medalhão de Seven. Ela poderia ser uma amiga íntima do grupo, entrelaçando a própria história dos aventureiros com as Relíquias do Destino. Quando ela desaparece misteriosamente, os jogadores se verão em uma busca não apenas pela relíquia, mas pela verdade sobre seu destino. Isso gera um envolvimento profundo, onde recuperar objetos se torna uma questão de resgatar aqueles que amamos, intensificando o desejo de superação dos jogadores. Finalmente, para vencer o desafio de apresentar essas relíquias em suas sessões de jogo, é essencial utilizar descrições vívidas e narrativas detalhadas. Descrever como cada item resplandece à luz da lua ou emite uma aura peculiar pode criar uma sensação quase palpável para os jogadores. Faça com que eles sintam o peso da história e a importância daquela relíquia, em vez de simplesmente fornecer estatísticas frias. Uma descrição poderosa pode fazer um jogador sentir-se como o portador de uma grande herança, reverberando sua responsabilidade em cada decisão que o levou até aquele momento. Assim, ao incorporar esses elementos ricos e significativos, você transforma a mesa de RPG em um teatro de emoções e histórias, em que os jogadores não são apenas espectadores, mas protagonistas de suas próprias lendas. Mantenha essa energia criativa enquanto seguimos para a próxima parte da nossa jornada, onde mais relíquias e seus potenciais serão revelados. Ao longo de suas jornadas em Relíquias do Destino,
O legado dos Antígoses. Os personagens descobrem que cada relíquia é muito mais que um objeto potente. Elas são portadoras de histórias, dores e esperanças de civilizações que já não existem. Pense na chave de Altaron, que não é apenas um artefato para abrir portas mágicas, mas um símbolo da união entre diferentes raças em um reino esquecido. Ao encontrá-la, os jogadores não se tornam apenas guardiões de um novo poder. Eles se tornam testemunhas de batalhas épicas e de pactos de paz que moldaram o futuro do reino. Essa profundidade enriquece a experiência de jogo, estabelecendo um vínculo emocional profundo com a narrativa. Outro elemento fascinante a ser adicionado à sua campanha são os Guardians, espíritos ancestrais que protegem cada relíquia. Cada confronto com esses seres proporciona aos jogadores uma oportunidade única para aprenderem sobre a mitologia do mundo que habitam. Um exemplo é o Guardião do Cristal de Talorit, cuja sabedoria ancestral traz desafios que representam não apenas um teste de força, mas também um convite a explorar a complexidade de uma antiga magia. Os jogadores podem se deparar com escolhas morais que afetam o uso do poder no presente, instigando-os a considerarem as implicações de suas ações. Esses momentos de interação enriquecem a narrativa, criando decisões que podem mudar o futuro dos personagens e do próprio mundo. Em relação à construção da narrativa, é crucial lembrar que cada relíquia deve ter um efeito único, além de sua função mecânica. O Elmo do Sussurro, por exemplo, permite que o portador ouça os pensamentos de inimigos a curto alcance. Contudo, além do poder tático, ele faz com que revelem suas inseguranças mais profundas. Isso cria um conflito interno que reflete as batalhas externas, trazendo frescor à dinâmica do grupo. Pense na forma como você apresentaria esses elementos internos, garantindo que a narrativa mantenha seu tom dramático enquanto intensifica os laços entre os personagens. Além disso, as consequências das ações são fundamentais. Cada decisão tomada em relação a uma relíquia deve resultar em repercussões visíveis no mundo por onde os personagens viajam. Se os jogadores decidirem utilizar o Coração de Ferro para invocar uma tempestade devastadora, isso poderá criar um ambiente hostil, levando à sobrevivência de seres ameaçadores que buscam vingança pela desordem provocada. Essa abordagem de causa e efeito mantém todos engajados, cultivando um ciclo dinâmico que reflete a interação dos jogadores com o universo que os cerca. Por fim, a importância do encerramento desse arco narrativo não pode ser subestimada. Uma vez que o destino das relíquias e a jornada dos personagens cheguem ao clímax, é fundamental apresentar um desfecho satisfatório que ressoe com as experiências acumuladas ao longo do jogo. Seja por meio de um sacrifício heróico ou por uma restaurada paz entre reinos, esse ponto culminante deve celebrar tudo o que foi vivido e conquistado na mesa de RPG. Como seus jogadores se sentirão ao final de sua jornada e que legado suas ações deixarão no mundo que habitam? Com todas essas informações sobre as relíquias do destino, você está mais do que pronto para dar vida a esses legados épicos e transformar cada sessão de jogo em uma experiência inesquecível, onde cada rolagem de dados é um passo em direção a um futuro incerto, mas repleto de promessas e aventuras. Prepare-se para explorar como implementar tudo isso em campanhas eficazes. Vamos lá!